Olá, sou o professor Leandro e essa é a aula número 4 sobre vetores. Decomposição vetorial. A decomposição vetorial consiste em encontrar as projeções de um vetor escrita nos eixos do plano cartesiano. Então temos aqui o nosso plano cartesiano, x e y, e aqui o nosso vetor v, que está inclinado. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a projeção desse vetor sobre o eixo x e sobre o eixo y. Vamos colocar aqui a projeção desse vetor, vou pegar aqui fica melhor, a projeção desse vetor sobre o eixo do x. Então aqui vai estar a projeção desse vetor sobre o eixo do x. Vou fazer a seta aqui do meu vetor. Então aqui vai estar a projeção desse vetor, vamos colocar aqui, a projeção dele sobre o eixo x. Esse vetor projetado sobre o eixo x vai ser o vetor Vx. Aí nós vamos ter a projeção desse vetor sobre aqui o eixo y. Então vamos projetar o nosso vetor aqui para o eixo do y. Olha só a projeção do vetor sobre o eixo y. Então aqui nós temos o nosso vetor Vy. Então aqui, o vetor v, a inclinação desse vetor v no plano cartesiano, então ele está inclinado, com uma projeção horizontal e uma projeção vertical. Bom, pela regra do paralelogramo, a soma vetorial do vetor x e vetor y, ele vai nos dar o valor do vetor v. Para mostrar isso, eu vou usar a regra do polígono. Pegando o vetor x, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades horizontal para a direita. Então, eu vou colocar aqui o vetor x, 6 unidades, 2, 4, 5, 6 unidades, horizontal para a direita. Então, aqui está o nosso vetor, vamos colocar ele aqui, o vetor Vx. Aí nós temos o nosso vetor vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertical para cima. Então, eu vou desenhar a regra do polígono, a origem de um na extremidade do outro. Então, eu vou ligar aqui o vetor Vy, 2, 4, 6, vertical para cima. Vamos organizar aqui o vetor, certo? Então, vamos escrever aqui. Aqui está o nosso vetor Vy. Ok. Agora, eu vou fazer uma soma vetorial pela regra do polígono. A origem do vetor resultante na origem do primeiro e a extremidade do último. Então, o nosso vetor soma, que seria o vetor v, ele vai estar aqui, Aqui o vetor soma, certo? Vamos lá, vamos colocar a seta aqui para esse vetor. Então, aqui vai estar o nosso vetor v. Agora, avaliem bem direitinho. Tem 6 horizontal, 6 vertical. Aqui o que aconteceu com o nosso vetor v? 6 horizontal e 6 vertical. Então, a soma de Vx e Vy nos dá o vetor v. Por que eu fiz isso? Para nós montarmos as fórmulas das projeções. A inclinação do vetor aqui, forma um ângulo que a gente vai chamar de ângulo θ. É esse ângulo aqui, Tá vendo que formou o mesmo ângulo θ? Bom, a partir disso, agora eu vou montar as equações. Como que eu vou montar a equação? Usando trigonometria. Se nós usarmos o seno, nós teremos assim. O seno de um ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se nós pegarmos o seno de um ângulo θ, vai ser o cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo θ, aqui é o Vy. Então, o Vy. A hipotenusa aqui vai ser o v, dividido pelo v. O que nós teremos aqui? Que o vetor Vy, a projeção do vetor v no eixo y, vai ser o vetor v vezes o seno do ângulo θ. Esse vai ser o vetor, a projeção do vetor v sobre o eixo y. Sobre o eixo x. Sobre o eixo x, nós vamos usar cosseno. Cosseno de um ângulo θ vai ser quem? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olha só, o cosseno desse ângulo θ, opa, deu um probleminha aqui, o cosseno, vamos apagar. Nós vamos trabalhar com o cosseno, então. Deixa eu só apagar aqui. Então, o cosseno desse ângulo θ, então vai ser o cateto adjacente, então vou colocar aqui
cosseno do ângulo θ. Então, vai ser o cateto adjacente, que vai ser o VX, dividido por V. Então, esse V passa multiplicando, o que que nós teremos? Que o VX, que é a componente horizontal do vetor V, né, vai ser o V vezes o cosseno desse ângulo θ, certo? Então, aqui nós vamos encontrar as projeções. Então, resumindo, temos um vetor inclinado. Esse vetor inclinado ele vai dar duas projeções, uma para o eixo do x, outra para o eixo do y, que vai ser o vetor VY, V vezes seno de θ, e o vetor Vx, V vezes cosseno de θ. A soma vetorial de Vx e Vy nos dá o próprio vetor V. Beleza, moçada? Vamos resolver um exercício para que nós possamos compreender um pouquinho melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, deixe seu like para nos ajudar. Vamos lá. Exercício número 1. Os módulos das forças representadas na figura são F1, 30 newtons, F2, 20 newtons, F3, 10 newtons. Determine o módulo da força resultante. Bom, para determinar o módulo da força resultante, nós temos que entender que o F2 aqui, ó, que é uma força de 20 newtons, então vamos colocar aqui o F2, ó, ele vale 20. Esse vetor está inclinado, então ele vai ter uma projeção aqui, ó, sobre o eixo X. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para aparecer melhor. Então nós vamos ter o F2, que vai ser a componente aqui, ó, que vai ser o F2x. E nós vamos ter aqui no eixo Y, ó, a projeção dele no eixo Y, agora eu vou pegar o vermelho aqui que aparece um pouquinho melhor, certo? E ele, ele vai ter aqui, ó, ficou um pouquinho aqui, mas vai embora. Então aqui vai estar o F2y. Então o que nós temos que fazer? Antes de fazer a soma vetorial de todos esses vetores, temos que descobrir essas projeções. Vamos fazer então. O F2x vai ser então a força inclinada, que é o F2, vezes o x é o cosseno do ângulo θ. Então, o F2x vai ser o F2, está ali, 20 newtons, o problema forneceu aqui o valor do F2, 20 newtons, então 20 vezes o cosseno de 60 graus. O problema também deu aqui o cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60, já vou colocar direto aqui, ó, 0,5. Isto significa que o F2x vai ter um valor, né, uma projeção de 10 newtons. Esse é o valor do F2x. Então, esse é o valor da componente F2x que vai estar puxando aqui na horizontal para a direita. F2y agora, que é a projeção vertical. O F2y vai ser, então, o F2 vezes o seno, porque agora é com a vertical, o seno desse ângulo θ. Então, o F2y vai ser o F2, que é 20, que é o valor da força inclinada, 20, vezes o seno, que é 0,87. Então, você vai colocar aqui, ó, 0,87. 87. Então, o F2y vai ser 20 vezes 0,87, que vai dar 17, olha só, 17,4. Então, esse é o valor do F2y. É a força que você vai ter para cima aqui, ó. 17, então acho que a caneta dá uma bugada, 17,4, certo? Agora nós podemos fazer a soma vetorial. Como que nós vamos fazer? Vetor na mesma direção, sentido contrário, diminui. Então, nós temos aqui o vetor F1. Esse vetor F1, ele tem 30 newtons para a esquerda. Então, direção igual, sentido contrário. 30 para a esquerda, 10 para a direita, vai sobrar um vetor, vamos colocar aqui, ó, vai sobrar um vetor que ele tem, vou fazer aqui esse tamanho, tá bom. Não estou fazendo em escala. Ele vai sobrar um vetor que tem 20 newtons, ó, 30 para a esquerda, 10 para a direita. Então, ele é um vetor de 20 newtons para a esquerda, ok?
Agora nós temos 17,4 vertical para cima e 10, que é o F3, vertical, aliás, o F3, isso mesmo, o F3 está aqui, 10, vertical para baixo. Então, 17,4 para cima e 10 para baixo, vai nos sobrar um vetor de quanto? De... Opa! Bem na hora ali ele deu uma... Vamos colocar aqui de novo. Vai sobrar um vetor de 7,4 vertical para cima. Então, vamos colocar aqui o vetorzinho ali, fica ali. Então, aqui. Então, esse vetor vai ficar 7,4 para cima. Ó, 17,4 vertical para cima, 10 vertical para baixo. Mesma direção, sentido contrário diminui. O que acontece agora? Agora nós temos um vetor que está perpendicular. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos passar a linha paralela a um dos vetores aqui, a outra linha paralela ao outro vetor, e aí você traça uma diagonal partindo daqui, ó, e vai chegar lá naquele ponto para você ver aonde que está a aplicação desse vetor, que vai ser o vetor resultante. Então, aqui vai ter o vetor força resultante. Mas como ele está 90 graus, como é que nós vamos descobrir quanto que vale? Aí vamos lá, para a regrinha de quando os vetores estão 90 graus. Ó, força resultante ao quadrado igual, olha só, força 1 ao quadrado mais, olha só, força 2 também ao quadrado. Vamos colocar aqui que faz os 2 ao quadrado. Então vamos lá. Então a força resultante ao quadrado, então aqui vai dar quanto, ó? 7,4 ao quadrado mais o 20 ao quadrado. Somando isso, vai dar uma força resultante ao quadrado igual o 7,4 ao quadrado vai dar 54,76. E o 20 ao quadrado é 400. 400. Bom, vamos somar isso e extrair a raiz. Então, força resultante vai ser quanto aqui, ó? Vai ser a raiz quadrada de 454,76. 6. Então, essa força resultante, ela vai ter um valor igual a quanto? Ela vai ter um valor de, extraiu a raiz lá, 21,32. A canetinha hoje está um pouquinho atrasada. 21,32 newtons. Esse é o valor da força resultante. 21,32. Tá certo, moçada? Então, fizemos a decomposição da força F2x, F2y e depois fizemos a soma vetorial. Beleza? Gostou do vídeo? Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal. Vamos fazer mais um exercício para compreender ainda mais. Bora lá! Bom, exercício número 2. Utilizando o processo de decomposição vetorial, obter a intensidade do vetor soma nos seguintes casos. No caso A aqui, né? Então, nós temos dois vetores que estão inclinados. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer aqui, ó, o vetor V1. Então, esse vetor V1, ele vai dar uma componente para cá, que vai ser o V1x, e ele vai dar uma componente para cima, aqui, que vai ser o V1y. Aí vai passar aqui, né? Não ficou bem certinho aqui. Passou um pouquinho? Vamos arrumar. Passou um pouquinho. Vamos arrumar aqui para ele ficar a projeção bem certinha. Então, aqui, ó, que é o V1y. Esse outro vetor, a mesma coisa, ó. Ele vai dar um vetor V1x, que vai ser um vetor, vou pegar uma outra cor. Vai ser um vetor para cá, para a esquerda. Ó. Então, aqui vai ser o vetor V3, no caso, né? V3x. E para cima, ele vai dar um V3y. Ó, ele é maior. Então, o V3y.
Então agora nós temos que descobrir quanto vale cada projeção dessa do vetor. Vamos lá então. Começar pelo V1. V1x vai ser o vetor V1 que multiplica x, o cosseno do ângulo θ. Então, o vetor V1x, quanto que é o vetor V1? 12. O vetor V1 é 12. Que multiplica o cosseno de 30. O cosseno de 30, 0,87. Ou raiz de 3 sobre 2. Então, o vetor V1x, 12 vezes 0,87, isso vai nos dar 10,5 unidades, porque ele está marcando em unidades. Beleza? Está aqui o nosso vetor V1x. Já vou aproveitar e vou fazer o vetor V1y, que vai ser o vetor V1 que multiplica o seno do ângulo θ. Então, o vetor V1y, então vai ser o vetor V1, que é 12, vezes o seno de 30. Seno de 30, vocês já sabem, 0,5. Isso significa que o nosso vetor V1y, ele vai dar um valor de 6 unidades. Legal, já está tudo prontinho para o vetor V1x e V1y. Vamos fazer agora o vetor V3. O vetor V3, mesma lógica. Vetor 3x, que seria o vetor 3 no eixo x, a projeção dele, então vai ser o vetor V3 que multiplica o cosseno do ângulo θ. Então, esse vetor 3x vai ser o vetor V3, ele vale 15, que multiplica o cosseno de 45. O cosseno de 45 e o seno de 45 é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Mas nós vamos usar 0,7. 0,7. Então, esse V3x, 15 vezes o 0,7, vai nos dar 10,5 unidades. Ok? Deixou ali. Vamos encontrar o y agora. O vetor V3, y. Então, vai ser o vetor V3 que multiplica o seno do ângulo θ, porque é em y agora. Nós estamos observando o ângulo com a horizontal. Então, o V3y, o vetor V3, então, é 15 vezes o seno de 45, que também é 0,7. Raiz de 2 sobre 2, mesmo valor do cosseno. Isso vai nos dar 10,5 unidades também. Bom, agora nós temos todos esses valores. Então, vamos colocar aqui. V1x, quanto que dá? 10,5. V3x, quanto que dá? 10,5. Agora, o V1y. O V1y aqui vai ser 6, tudo em unidades. E o V3y, 10,5. Agora vamos somar. Mesma direção, sentido contrário, diminui, soma vetorial. Então, o vetor Vyx vai anular o vetor V3x. Ó, este para a direita e este para a esquerda, eles têm o mesmo valor. Então, um menos o outro vai zerar. Na vertical, o que vai sobrar na vertical? Nós temos um vetor de 10,5 unidades para cima e um de 6 unidades para cima. Então, vai sobrar um vetor, vamos colocar aqui, vai sobrar um vetor aqui de 16,5 unidades para cima, vertical para cima. E nós temos o vetor V2, vou pegar uma outra cor, que ele tem 10 unidades vertical para baixo. Então, está aqui o vetor V2, 10 unidades. Bom, dois vetores na mesma direção, sentidos contrários, o que nós vamos fazer? Sentidos contrários, diminui. Então, 16,5 para baixo, para cima e 10 para baixo, vai sobrar um vetor de quanto? Ó? De 6,5 unidades, um vetor de 6,5 unidades vertical para cima. Esse aqui vai ser o nosso vetor soma. Certo, moçada? Gostou do vídeo? Tá te ajudando de alguma forma? Compartilha, se inscreve no canal, deixe seu joinha
E escreve nos comentários o que pode melhorar, se está te ajudando, se você está aprendendo. Valeu, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.